Aqui levamos até si a análise e a habitual presença de Adelino Buque. Três grandes temas irão dominar esta conversa. Vamos olhar para o assassinato dos membros da Frelimo e da Renamo, aliás, um fenómeno que domina a sociedade moçambicana. Iremos passar pela subida de preço de energia no país e terminar com os contornos da dívida pública. Portanto, são alguns temas, são os temas que estão em cima da mesa para levarmos a debate. Adelino, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço, acreditando que a semana foi boa. Como é que olha para este fenómeno, este novo fenómeno de assassinatos, tanto de membros da Frelimo como de membros da Renamo? Eu tive a ocasião, na edição passada de Noite Informativa, de ter dois homens, um da Frelimo e outro da Renamo, mesmo para averiguar o que é que estava de facto a acontecer, porque afinal de contas as duas partes lançam culpa, uma, outra e outra. Dos dois lados temos vítimas, portanto, tanto do lado da Renamo como do lado da Frelimo. O que é que estará a acontecer, na verdade? Que mão é esta que vai tomando conta da classe política ultimamente em Moçambique? Bom, muito obrigado. Boa noite, telespectadores. É uma situação muito estranha esta que está a acontecer na nossa classe política, de facto, porque para além daquilo que é a retórica política que está em voga, Esquadrão da Morte, sim, de facto é que as pessoas estão sendo mortas. E esta é a grande preocupação. E quer-me parecer que, a existir em Esquadrão de Morte, trata-se de Esquadrão de Morte criado por ambos os lados, sim, que se atacam mutuamente. Então, eu penso que é uma resposta, do ponto de vista de princípio, bastante negativo, porque se tu fores a ver as pessoas, muitas vezes que são mortas, são pessoas que não têm nenhum grau de responsabilidade para ir além do ponto de vista de sustentabilidade política e são mortas de qualquer maneira. E eu penso que há que repensar de facto neste fenómeno. Eu não digo que foram criados, pode ser que exista de um lado e do outro pessoas interessadas em retaliar, sem que esteja, do ponto de vista organizacional, num quadro de organização específico, mas era importante que as lideranças dos dois partidos dessem algum sinal aos membros e simpatizantes no sentido de que esta situação seja parada, porque realmente o que se pode ver hoje é que existem, se por um lado a Renamo acusa o governo de ter criado esquadrões de morte, por outro lado também existem esquadrões de morte que representam a própria Renamo. Ou seja, temos na prática dois esquadrões de morte que estão a matar pessoas. E todas essas pessoas que estão a morrer, infelizmente, são moçambicanos, alguns dos quais que não têm responsabilidade política relevante. São pessoas que são privadas. São usadas como... Exatamente, são usadas e num sistema de criação de ódio mútuo que não se sabe para onde é que vai parar isto, porque se eu mato uma pessoa, geralmente eles dizem, a comunicação social diz, morreu o secretário do Partido Frelimo, ou morreu o chefe da bancada da Renamo. Mas o chefe da bancada da Renamo, o secretário da Frelimo, é um indivíduo com esposa, com pai, com filhos, com tios, com irmãos. Então estamos a criar uma sociedade de ódio mútuo. Okay. Isto é muito grave. Eu penso que é importante que se dê que haja algum sinal político e é importante também, no meu ponto de vista, que tanto o governo, tanto a Renamo, parem de fazer declarações bombásticas sobre a vitimização. Porque o que está a acontecer é que, enquanto a Renamo aparece a fazer uma declaração sobre o seu membro que foi morto, há uma retaliação.
e vice-versa. Quer dizer, as coisas parecem estarem a funcionar desta forma. Infelizmente, eu penso que se calhar não seja algo organizado, mas existem na vida pessoas que assumem o papel, muitas vezes, que nem sequer lhes é atribuído por ninguém. Quer dizer, querem fazer vingança por tudo e por nada. São os tais membros ferrenhos ou de outra forma, sei lá. Mas eu penso que, se calhar, no lugar de aparecerem tanto o governo como a RENAM, aparecer a fazer declarações bombásticas sobre os acontecimentos, deviam aparecer a fazer apelos mútuos, porque no fim do dia quem morre são os moçambicanos. E vai reparar que muitas vezes a nossa sociedade está de tal forma dividida que quando é um membro da RENAM que morre, que é baleado, nunca aparece o posicionamento, por exemplo, do Partido Frelimo. Sim. E vice-versa também acontece. Quando é um membro da Frelimo que morre, não aparece um membro da RENAM a lamentar e a condenar aquele ato. Quer dizer, estamos a criar aqui uma sociedade dividida entre nós e eles. Okay. Isto não é sociedade. Adelino Buck, este fenômeno decorre em paralelo com o diálogo que está a acontecer ainda aqui de forma intermitente, mas o país está a acolher as conversações com a Comissão Mista. Até que ponto é que este cenário retarda alcances de consensos a nível da Comissão Mista? O problema até pode não estar a interferir do ponto de vista daquilo que é o diálogo ao nível da Comissão Mista. Sim. Mas é preciso termos em consideração que o diálogo ao nível da Comissão Mista visa criar condições de reconciliação. Sim. Quando há um diálogo que pode culminar com um consenso e paz, como é que nós nos reconciliamos quando estamos a matar uns aos outros? É impossível. Portanto, é preciso que haja um sinal das lideranças que faz com que este cenário se reverta. É preciso também que haja a condenação, independentemente da pessoa que é morta, quer do lado do governo ou do Partido Frelimo, quer do lado do Partido RENAM. Porque está em causa aqui são vidas humanas. Não há nenhum acordo de paz que possa vingar com este tipo de manifestação do ponto de vista de relacionamento público. Portanto, assinar papéis não é bastante, é preciso que as pessoas se reconciliem. Como é que eu vou me reconciliar com alguém que eu sei que ontem veio matar o meu irmão? Antes de ontem veio matar o meu tio. Como é que a gente vai se reconciliar? Quer dizer, independentemente do impacto que possa criar, na minha opinião, não cria nenhum impacto do ponto de vista daquilo que eles tratam, mas vai criar, se calhar, vinganças multiplicadas do ponto de vista de quando haver este acordo, quando houver a retoma da paz, há de haver também caça ao homem, em face daquilo que está-se a verificar hoje. Eu penso que é importante que se faça apelo, que no lugar de conferências de imprensa condenatórias deste ou daquele, condenemos todos os atos de matanças macabras que acontecem. Tá. Vamos virar de página para olhar para a subida do preço de energia no país. Adelino Buck, como é que recebeu esta notícia e até que ponto é que esta subida é o prenúncio de que as coisas vão de facto ficar apertadas nos próximos tempos? Eu penso que não. Eu recebi, de certa forma, sem grandes surpresas, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser os posicionamentos do Fundo Monetário Internacional. Sim. Primeiro, o seu posicionamento em relação às empresas públicas.
não é? E nesse quadro a EDM também estava alinhada nesse processo de que... Sim, o aumento surge dias depois da nomeação ou da tomada de posse dos novos. Sim, no rol daquelas empresas que se dizem inviáveis, não é? Sim. Mas a EDM, evidentemente, tem uma política de expansão de energia, de popularizar o uso de energia e, por via disso, não tem... Então, estas chamadas da atenção do Fundo Monetário Internacional pode ter induzido a que se levasse a gestão para a gestão comercial, efetivamente, não propriamente uma gestão de expansão, uma gestão de popularizar, mas uma gestão que tem em vista vender e comprar algo pelo preço certo. Eu acredito que estamos numa fase de começo, eventualmente as coisas também poderão acontecer a este nível. Agora, há uma coisa que eu acho que não é lícito, na minha opinião, é que os dirigentes da EDM venham a público dar a ideia de que as pessoas de baixa renda não são atingidas por isso. Eu penso que esse discurso, na minha opinião, não colhe, porque a venda de energia é igual, né? Quer dizer, eu também posso passar a comprar 100 kW repetidas vezes. Como é que isso se manifesta? Eu penso que é importante que a gente assuma, se eles decidiram aumentar os valores, eles assumem que os valores foram aumentados e têm motivos para o fazer, que digam quais são os motivos, mas eu penso que piores dias nos esperam, tendo em conta aquilo que é a situação atual do nosso país e aquilo que é a forma de ver das empresas públicas por parte do Fundo Monetário Internacional. Eu penso que piores dias virão. E repare que é um contraste em relação àquilo que é a política do governo, que é a expansão para as áreas mais recônditas. Não é possível tu fazeres uma expansão para não cobrar nada. Sim. Lá. Então, tem que haver retorno. Tem que haver retorno. Então, eu penso que no lugar de estarmos aqui a pensar que as coisas não atingem atingem aqueles e outros, é preciso que os dirigentes aprendam a fazer-nos ver a realidade, que as coisas estão a mudar e nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Esta é a minha opinião. Uma das questões até mais óbvia, assim, em senso comum, é que as pessoas dizem que não vão pagar a dívida contraída de forma clandestina, a dívida oculta, mas, por incrível que pareça, estes apertos em diferentes setores de produção do nosso país que estão, de forma direta ou indireta, a pagar a dívida. Seria este algum sinal dos apertos que o FMI recomendou? Não, eu penso que isto tem em vista eliminar aquilo que é a parte social do nosso Estado. Sim. E, na minha opinião, eu penso que isto tem a ver com o caráter social que o Estado vem perseguindo do ponto de vista daquilo que é a sua visão em relação ao desenvolvimento do país. Sim. E, normalmente, estas instituições primam mais pelas regras de economia do mercado do que propriamente por questões sociais. E não há dúvidas que o governo, do ponto de vista daquilo que era a sua ação neste setor, por exemplo, é visível que lugares onde jamais em condições normais poderia ter energia, tem energia. É só ver que se tu fores a pedir um ramal que tenha 4 ou 5 postes, quanto é que te custa? Sim. Mas existem lugares onde se meteu mais de 500 postes para chegar a energia e só tem meia dúzia de consumidores e a energia está lá. Portanto, eu penso que esta atitude tem em vista quebrar
esta ação social do Estado, o que são as regras do mercado, independentemente de quem acede a esses serviços. Portanto, daí que dizia nessa primeira abordagem que é importante que os dirigentes assumam que há uma revisão das taxas de energia e digam o que é que significa isso do ponto de vista do custo e ponto final. Não vale a pena dizer que o fulano não vai ser atingido, o fulano não vai ser atingido, porque no fim do dia vai comprar energia e há de verificar que eu, se com 100 meticais tinha, não sei, 20 kW, agora estou com 15. Okay. Como é que não é atingido? Então, eu penso que não vale a pena sermos falaciosos. É preferível dizermos aquilo que está a acontecer efetivamente. E o que está a acontecer é que as taxas estão sendo revistas. Ok. Sim. O próximo tema até que relaciona-se com o que estávamos aqui a debater. Vamos falar do retorno da dívida pública, aliás, com o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliani, a dizer que já estavam a ser feitos corredores no sentido de levar a cabo uma auditoria externa, portanto, aqui as contas do Estado, que é para aferir de facto onde é que foi usado, como é que foi contraída a dívida e onde é que foi usado, onde é que foi aplicado este valor. Uma reportagem, ou melhor, são declarações que acompanhamos ontem, acredito que a Adelino Buque teria acompanhado. Que mensagem, na verdade, é que Adriano Maliani pretende aqui passar ao povo moçambicano? Bom, ele passou a mensagem. Sim. E a mensagem que ele passou foi que ele próprio pretende saber como é que foi contraída a dívida, não só ele como o Maliani, mas o governo atual. Sim. E o governo anterior também saber como é que as coisas foram realizadas. É curioso que este posicionamento recente do Ministro da Economia e Finanças vai de encontro com aquilo que sempre se disse, era importante que houvesse essa tal auditoria. E nós andamos a dar muitas voltas, e eu recordo-me quando vieram os técnicos do Fundo Monetário Internacional, dizer, as coisas vão ser muito mais breves do que se pensava, até sim, antes de dezembro nós já temos o coisa. Agora, da boca dos próprios funcionários do Fundo Monetário Internacional, falam de junho de 2017, na melhor hipótese, maio de 2017, se as coisas forem feitas como eles pensam que devem ser feitas. Então, eu penso que não vale a pena. Eu acho que nestas circunstâncias, a melhor forma de encarar isto é encarar de frente. Okay. As coisas aconteceram, os erros ou os problemas foram criados, há que resolvê-los. Portanto, o mérito dos grandes homens é saber resolver os problemas, não é contorná-los, porque não nos leva a coisa nenhuma. Fato curioso neste caso é que algumas peças que faziam parte do governo anterior, do governo que contraiu a dívida, continuam no processo de liderança do atual governo. Isto dificulta a fluidez deste processo, neste caso da dívida pública? Assumindo que pode haver algo que não tenha sido contratado para fins que se diz ter feito. Sim. Agora, não havendo nada de anormal, penso que não há problemas em que estejam ou não nesse processo. Agora, muitas vezes, o que dizíamos aqui na primeira abordagem sobre os esquadrões de morte, muitas vezes a gente defende alguém que não quer ser defendido. Okay. Que no fim do dia pergunta, mas tu estás a falar em nome de quem? De que lado é que estás? Sim. Então, este é que é o grande problema, porque nós só podemos pensar que alguns dirigentes estão neste governo se partirmos do pressuposto que as dívidas foram contraídas para fins ilícitos. Okay. Mas não podemos, quer dizer, à partida, termos isto como abordagem, não é? É uma abordagem de que havia um projeto, havia um estudo, pode ter, por alguma razão, não se concretizado, mas havia um projeto. Então, essas pessoas
A única coisa que devem fazer é mostrar que o projeto que nós tínhamos é este é aquele. O nosso problema foi este obstáculo, aquele e outro, pronto. Eu penso que não há nenhum problema em que neste governo estejam pessoas que estiveram no governo anterior. Aliás, o Presidente da República também esteve no governo anterior. Então, se formos a olhar por essa via, nem sequer deveria-se fazer qualquer movimento nessa direção de investigação. Mas eu penso que nós temos o princípio de que as coisas foram feitas para o bem do país, então devem ser esclarecidas os contornos como foram feitas, como dizia e bem o Ministro da Economia e Finanças. É preciso dizer como é que foi feito, onde é que está o dinheiro, onde é que foi parar o dinheiro, com quem ficou o dinheiro, essas coisas todas, quanto custaram os barcos, etc. Então, as pessoas conhecedoras destas matérias podem vir a fazer a avaliação e podem concluir que não, de facto aqui houve um negócio que se concretizou, mas que pecou por não ter viabilidade. Okay. Pode ser o problema de viabilidade. O otimismo com que se criaram determinadas situações é contrariado pelo ritmo das atividades que tinham em vista servir. Isso tudo vai ser demonstrado. Eu penso que não devemos, na minha opinião, partirmos para uma suposição à partida negativista, né? Okay. Temos que partir com o princípio de boa-fé. Há dívidas, é preciso esclarecer a dívida, como foi feita, onde é que está o dinheiro, onde é que para o dinheiro. Eu penso que não é um problema grave. Agora, se esse dinheiro está nos lugares onde não devia estar, já esse é outro problema. Tá. Adelino Buque, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios e por este breve olhar a 3 temas que dominaram aqui a nossa conversa. Vamos a esta altura olhar para as notícias. 2 só.